Aleluias, graças a Deus. E eu quero ler hoje com vocês no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 25. Diz assim: Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Queridos, esta passagem ela é muito conhecida e muitas vezes comentada. A parábola do joio e do trigo. E nós vemos que ocorre desta forma no reino de Deus. É assim que começa a parábola. O reino de Deus é semelhante ao que semeia a boa semente no seu campo. Então o Senhor realmente, Ele tem o seu campo, toda a terra é sua, e Ele lança realmente a sua boa semente. Para quê? Para produzir realmente nos homens frutos dignos de arrependimento. Lembra muitas vezes Jesus comparando os homens a árvores? Jesus comparando os homens àquelas árvores que podem ser frutíferas ou infrutíferas. Árvores. Como nós somos árvores, nós seríamos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então o mundo, na verdade, é um grande campo aos olhos do Senhor, aonde o Senhor lança a sua boa semente. Ele lança a sua palavra, queridos, é dia e noite, em centenas de rádios, em televisões, através de igrejas, que se ecoa a boa semente, que é a palavra de Deus. Porém, perceba que porque os homens estavam dormindo, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. O que são, na verdade, estes homens dormentes? Se tratam, na verdade, da apostasia espiritual que está no mundo, da dormência espiritual que está na terra. Porquanto os homens dormem. Eles, na verdade, não conseguem ficar abertos para aquilo que é a boa semente, a boa palavra da parte de Deus, que quer santificá-los, que quer curá-los, que quer limpá-los, que quer transformá-los. Mas por quê? O homem está comprometido na sua essência, dormindo espiritualmente. Lembra vários versículos na Bíblia que fala a respeito dessa dormência, para que nós não durmamos e não sejamos pegos desapercebidos, porque o dia do Senhor virá. E muitos realmente têm dormido espiritualmente por causa dessa dormência, dessa apatia espiritual. Sabe o que tem acontecido? O inimigo tem colocado o seu joio. Queridos, se você não desenvolve os frutos de Deus, o que Jesus falou? Não pode uma árvore boa dar frutos maus, e não pode uma árvore má dar frutos bons. Se você não desenvolve os frutos de Deus, se você não ocupa o seu lugar na terra utilmente, o que vai acontecer com você? Como aquela árvore que o próprio Senhor do campo falou: olha, por que ocupa essa árvore inutilmente a terra? Lucas 13, você vai ver isso. Que o dono do campo ia todos os anos até o campo. E ele disse: olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E naquele momento o Espírito Santo intercede por aquela árvore que na verdade se tratava o quê? De um homem, tipifica um homem.
e o Espírito Santo fala: me dê mais um ano para que eu pode, para que eu regue, para que eu adube, e ela venha a dar frutos. Se dentro desse um ano ela realmente não der frutos, ela poderá ser cortada. Pode cortá-la. E o Espírito Santo, queridos, tem gemido na terra. Gemido realmente, porque quer dar frutos para a glória de Deus. Quer ver realmente o fruto do seu trabalho, porque o Espírito Santo está aqui na terra para convencer o homem do seu pecado, do juízo e da justiça, é o que diz o livro de João. Só que o ser humano, porque está dormente espiritualmente, ele não consegue realmente ser uma terra fértil, uma terra que recebe esta semente de conversão, de libertação, de transformação, mas o inimigo entra, como diz a palavra, Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entra. Mas o inimigo, diz a palavra de Deus, que ele é como um ladrão, e ele entra pela janela. Então o inferno, queridos, o inferno, ele não perde tempo. Porque se você realmente é como os gadarenos, que opta, o que os gadarenos fizeram? Eles amavam mais as coisas do que ao próprio Deus e as próprias pessoas. O que eles fizeram com Jesus na hora que os demônios foram tirados do corpo de um homem e os demônios entraram naqueles porcos? Toda a cidade, está escrito assim, queridos, no livro de Mateus, toda a cidade se reuniu, foi a Jesus, viram Jesus, escrito assim, e vendo a Jesus, rogaram para que Jesus fosse embora da terra deles. Sabe o que é isso? É joio. É quando o inimigo consegue encher o coração das pessoas, não daquilo que é a semente de Deus, não daquilo que é a vontade de Deus, mas o joio que faz com que as pessoas permaneçam realmente contaminadas na sua essência, permaneçam realmente comprometidas espiritualmente. E eu quero falar hoje ao teu coração em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer que você gere frutos, frutos dignos de arrependimento. Eu fico muito entristecida quando eu vejo dentro do seio das igrejas a mistura. O que é mistura? Um mundanismo com aquilo que é o nome de um cristão. Por isso que Jesus fala: tendo o nome de quem vive, estás morto. Por quê? Porque embora esteja no meio do trigo, embora esteja no campo, embora esteja debaixo da mesma palavra, no entanto, não se rendem, não se abrem para aquilo que é o regar de Deus, a cura de Deus, a transformação de Deus. E embora estejam e tenham o nome de quem vive, estão mortos. Embora tenham o nome de quem vive, estão ainda cheios de contaminação, não se libertaram das suas prostituições, não abandonaram os seus adultérios, não abandonaram as suas pornografias, não se converteram a Deus, não abandonaram aquilo que é as suas infidelidades, não abandonaram os seus ódios, os seus rancores, não abandonaram as suas invejas. E por isso, passam a vida inteira no meio dos trigos. O que é trigo? Trigo na Bíblia tipifica a palavra. Passam a vida inteira do lado daqueles que têm a palavra, que têm a profecia, que têm o testemunho. E, no entanto, eles continuam sendo joio, continuam com a alma totalmente comprometida e dando escândalo. Se você perceber, Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador e divide aqueles que se convertem em 4 grupos. Olha que interessante. Pessoas que respondem positivamente à mensagem do Evangelho, se convertem, passam a frequentar a igreja, mas destes 4 grupos, apenas um alcança a salvação. Perceba esse detalhe no livro de Mateus 13. Fala o quê? Que todos receberam a palavra. Uns receberam e deixaram a palavra no meio do caminho. O diabo roubou. Outros receberam e deixaram o que? Os cuidados do mundo sufocarem a palavra. Outros receberam, mas
deixaram o quê? Uns deixaram os espinhos e outros não tinham raízes. Outros deixaram os problemas, as preocupações, roubarem a palavra. E só o quarto grupo, que era a terra fértil, que foram aqueles que receberam, e não só receberam com alegria, como os demais, porque o espinho e o que era pedra também recebeu com alegria. São aqueles irmãos que até falam, aleluia, glória a Deus, fala Jeová. Né? No entanto, continuam sendo pedras ou continuam sendo um espinheiro. Um espinheiro, o que é um espinheiro? Um espinheiro é alguém que é averso ao tratamento de Deus, averso à cura de Deus. E a pedra, a rocha, é dura, é resistente. E há muitas pessoas que o Senhor já tem falado uma vez, 2 vezes. O Senhor já tem realmente batido a porta. O Senhor tem falado abertamente sobre o seu pecado, denunciado a tua situação. E, no entanto, como diz a palavra, como os porcos, há pessoas que insistem em voltar ao lamaçal, como cães, pessoas que insistem a voltarem ao vômito. E Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. E eu quero que você medite em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Até quando? Até quando você vai ficar brincando com o pecado? Até quando você vai ficar, né, nesse vai e volta? Eu lembro de um testemunho de um rapaz que é muito triste. Ele falava, eu tenho tanta fé que eu sei que se até eu morrer, Deus me ressuscita para cumprir a obra que Ele tem na minha vida. Ele tinha uma fé imensa, só que ele não tinha obras. Fé sem obras, irmãos, é morta. É morte certa. E ele ia à igreja de vez em quando, e os amigos tinham um poder de influência tão grande que, da mesma forma que ele ia na igreja, ele era arrastado para as bocadas de fumo, ele era arrastado para aquilo que eram, né, situações malignas de prostituição, de vícios, situações de imoralidade, até o ponto dele se envolver com o crack. E quando ele, mesmo com toda essa fé, um dia, ele saiu, para ele era mais um dia simplesmente. Antes de ele sair, ele recebeu um convite. Vamos numa vigília? Ele, não sei se vocês lembram, faz tempo que passou a lista de Schindler no SBT, naquele dia. E aí o familiar dele falou, então vá assistir a lista de Schindler, não fica na rua não. Né? A lista de Schindler é aquela lista, né, onde demonstra e manifesta, né, todo o que o nazismo fez, os massacres, né, nos campos de concentrações dos israelitas. Vá assistir. E ele acabou falando, tá bom, eu vou, e foi para a rua mais uma vez. Quando ele estava ali, em mais um baile, uma pessoa se interessou por ele, e por acaso essa pessoa, né, ele simplesmente de olhar para essa pessoa, ela era namorada ou enamorada de um matador. Simplesmente, sem mais nem menos. E o camarada foi atrás dele, ele tinha bebido, ele tinha cheirado, ele estava totalmente tomado pelo vício. Este que alegava ter fé sempre. E quando o homem foi, deu tiro nele, atingiu, ele estava totalmente já dopado, uma pessoa inconsciente. Aí o homem foi embora, depois voltou e deu mais um tiro nele. Sabe por quê? O inimigo é estrategista. Sabe o que ele faz? Você pensar, na última hora eu me posiciono. Na última hora Deus vai ter misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas o diabo, ele prepara um cenário para você estar tão envolvido, tão comprometido, tão enraizado, de forma que ele consiga fazer você até perder a salvação. Aquele homem estava com tanta bebida na cabeça e tantas drogas, que ele lá teve consciência de clamar por alguém, teve consciência de clamar por Jesus, de ter fé. Imagina. Então eu quero falar para você hoje,
Leve as coisas de Deus com seriedade. Tenha uma vida com Deus. Ame a Deus. E isso não é um fardo. Deus não quer te podar de nada. Pelo contrário, Deus quer te dar vida abundante. Receba esta palavra no teu espírito. Palavra sim de reflexão. Enquanto os homens dormiam, foi que o inimigo colocou o joio. O que você tem desenvolvido dentro de você? Que árvore você tem sido? Uma árvore que dá bons frutos? Ou uma árvore que só dá maus frutos? Uma árvore que é testemunha viva de Jesus, que sacia, que satisfaz a Deus. O que a palavra de Deus diz? Que você agrade ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você é uma árvore que está dando frutos que agradem a Deus? Ou você é uma árvore que só dá frutos que entristecem, que decepcionam? Você tem sido uma árvore frutífera ou você tem sido uma árvore que tem ocupado inutilmente a terra? É forte essa palavra. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, ele está tentando. Como foi dito ali, olha, vamos tirar essa árvore da terra, ela está inútil. E o Espírito Santo falou, dê mais um ano. E o Senhor está te dando tempo. O Senhor quer lavrar tua terra, o Senhor quer te tratar, o Senhor quer te melhorar. O Senhor quer realmente podar esses frutos podres, quer te adubar. Se abra para ouvir a palavra de Deus, porque ela será cura para as tuas entranhas. Eu te abençoo com esta palavra e declaro a tua libertação e a tua conversão verdadeira, em nome de Jesus.